Olá, pessoal! Continuando com regra de 3 simples, vamos estudar o conceito de inversamente proporcional. O que significa isso? Para isso eu trouxe um exemplo, uma história matemática, eu vou fazer a leitura e depois vamos resolver juntos no quadro. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Bem, montamos a nossa regra de 3 conforme combinado anteriormente, separando as grandezas. Temos a velocidade em quilômetros por hora e o tempo. O trem começou a uma velocidade de 400 km por hora e levou 3 horas para percorrer um percurso determinado. Neste mesmo percurso, se ele aumentar a velocidade para 480, qual é o valor, qual é o tempo que ele vai precisar para fazer esse mesmo percurso, certo? Se ele aumentou a velocidade, ele vai levar menos tempo para percorrer o mesmo percurso. Então, nós temos, neste caso, uma grandeza inversamente proporcional. As setas estão em sentidos contrários, tá? Quando acontecer isso, precisa inverter esta fração. O 480 aqui fica em cima e o 400 embaixo. Se não inverter, vamos ter uma resposta errada para o nosso cálculo. Eu não explico para inverter esta, porque depois vamos estudar a regra de 3 composta e esta fração precisa ser mantida como ela é, tá? Então, já vamos acostumar a inverter a fração numérica. 480 sobre 400 é igual a 3 sobre x. Daqui se resolve da mesma maneira como resolvemos as outras duas situações. 480x é igual a 3 vezes 400, que dá 1.200 dividido por 480, que é 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Esse 0,5 nós transformamos para minutos, 0,5 vezes 60, que dá 30 minutos, certo? Agora, retomando a nossa aula, vamos para a regra de 3 composta. Mais uma história matemática sobre regra de 3, porém agora composta, que tem 2, 3 ou mais grandezas envolvidas. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores são necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Acompanhando aqui no quadro, vamos montar a nossa regra de 3 com as 3 grandezas. Lembrando que ela pode ter mais que 3. Colocamos 3 grandezas para início, tá? 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas, tá? Quantos pintores vão pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora, tá? Agora, como temos mais uma grandeza, precisamos sempre analisar as grandezas com relação a que tem a variável, tá? 6 sobre x é a referência para elas. Se eu aumentar a quantidade de pintores, eu posso pintar uma área maior? Sim, né? Mais pintores podem pintar uma área maior de um prédio. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Essas duas aqui são montadas aqui, tal como aqui na tabela. Agora, vamos analisar pintores e tempo. Se eu tenho mais pintores, eu vou demorar mais tempo ou vou levar menos tempo para pintar uma mesma quantidade de área? É claro que mais pintores vão levar menos tempo. Então, a seta em pintores sobe e em tempo desce. Por isso, a fração do tempo aqui, ela está invertida. O 1 em cima e 2 embaixo. Certo? Depois que nós montamos,
este valor multiplica essa parte aqui fica multiplicando, 300 vezes 1 é 300, 400 vezes 2, 800. A partir daqui, se torna repetitivo e igual à regra de 3 simples. 300 vezes x, 6 vezes 800, dá 48.800 dividido por 300, que fica 16 pintores. Esta é a nossa aula de regra de 3 composta e simples. Muito obrigada e até a próxima etapa. Tchau, tchau.